a iniciação e as correspondências. O rito da iniciação, tanto nos mistérios menores como nos maiores, resulta na fertilização por Atma da semente macrocósmica no interior da matriz do Avgoídes. Avgoídes é, na verdade, o eu superior. É o eu superior que é o verdadeiro ser de cada um de nós. Cada ritual também estimula a uma atividade mais elevada, um chakra ou grupo de chakras. Isso torna a sua atividade mais consciente para o iniciado, acrescenta alta autoconsciência no chakra para a sua função prânica instintiva existente. Yoga e o logo solar, uma yoga já bem avançada, instrução passada pelo mestre Moria. O supremo objetivo do yoga é um estado de estar sem pele, sem arestas e de total submersão na pseudo-individualidade do yogi no oceano ilimitado da vida eterna. Aqui talvez valha a pena umas palavrinhas. Um estado de estar sem pele. Qual é o simbolismo da pele? A pele é a membrana última que nos separa dos outros. Então, é o símbolo da separatividade. Estar sem pele é estar sem a consciência da separatividade. E sem arestas, ou seja, as arestas são as coisas que ferem. Então, de termos superado todos aquelas falhas, aqueles aspectos do nosso comportamento que ferem as outras pessoas. Os místicos podem desdenhar um interesse excessivo em Kundalini, chakras e ascensão gradual dos planos e níveis de consciência, porque seu caminho é rendição imediata. A perda do eu pelos místicos é levada a tal extremo que a bolha do eu é estourada. Não há, porém, nenhuma razão em absoluto para que esse método não seja também seguido pelo ocultista. Na verdade, ele é um valioso suplemento do Raja Yoga. Uma combinação apropriada dos dois métodos, místicos e ocultista, é extremamente desejável. Memória ao acordar. Em 1958, isso é passado pelo mestre Polidoro Zisurenos. Uma razão por que as memórias de nossas experiências à noite não são lembradas ao acordar é que pessoas razoavelmente avançadas usam o corpo mental e outros mais elevados, deixando a natureza astral para trás. Isso é feito, em parte, porque o corpo astral poderia inibir o ego, o eu superior, em suas atividades durante o sono do corpo. A natureza astral está inevitavelmente condicionada pelas experiências da vida diária, tanto agradáveis como dolorosas, calmantes ou causadoras de estresse. Seria uma dificuldade adicional levar essas condições conosco, especialmente para a presença do Mestre. Problemas, sentimento para com as pessoas, a tendência de nos ocuparmos com assuntos relativamente triviais e para argumentar e proclamar nossos pontos de vista como a verdade final, coisas que nós fazemos todos os dias, tudo isso limita a expressão do ego e torna a pessoa no corpo muito menor do que ele ou ela realmente é. Não devemos assumir que a ausência de memória de estados mais elevados de consciência ou de visões dos grandes seres signifique que elas não ocorrem quando o corpo dorme. Elas certamente ocorrem. Isso talvez seja uma consolação por muitos daqueles que, sabendo que à noite nós saímos do corpo e lemos toda uma literatura de auxiliares invisíveis, nós ficamos nos perguntando,
mas o que é que eu fiz durante a noite? Eu não me lembro de ter tido nenhum encontro com um ser mais avançado, de ter recebido instruções, de ter realizado trabalhos. E ele está dizendo que isso, em parte, pode ser resultado de nós não utilizarmos realmente o corpo astral, mas corpos mais elevados. Uma instrução do mestre Polidoro Isourenos: deixe que a alma alce voo, remova as hesitações e dúvidas do coração, abra o coração para a luz e o amor de Deus e dos mestres sem reserva. Seja de coração aberto, não tenha medo de nada. Isso é muito importante, pois nós sabemos, quando nos voltamos para o estudo da nossa natureza psicológica, como nós somos tolhidos por tantas e tantas coisas em virtude do medo que impede que nós venhamos a fazer toda uma série de coisas que são importantes para nós. Pratique a aquietação como se estivesse ouvindo, dando assim ao ego a oportunidade para se revelar, ao cérebro-mente como compreensão, luz e atividade. O centro de consciência deveria ser o meio da cabeça. Esse é o rol do silêncio, onde a voz, que é a própria canção da vida, essa expressão, a canção da vida, é mencionada extensamente no maravilhoso livro Luz no Caminho, o qual eu sugiro que todos procurem estudar com afinco e muitas vezes, em que a própria canção da vida pode ser ouvida. A pessoa deve estar numa condição corpórea relaxada, com uma consciência de ouvir ou esperar pela chegada do Divino Bem-Amado. Yoga prática. Veja só, isso é conselho a aspirantes de um grupo oculto. Chamo atenção para o fato de que, apesar disso não ser alardeado, existem muitos grupos ocultos formados ao redor do mundo com condições especiais, e esses grupos recebem instrução, normalmente através de uma pessoa que tenha o dom de vidência e possa receber essas instruções e passá-las para o grupo. Mas também elas ocorrem recebendo instruções de algum vidente bem avançado que repassa, mesmo por correspondência, se não diretamente pela fala, a esses membros desses grupos. A aspiração para aproveitar ao máximo esta encarnação é muito importante, pois ela é também monádica, e isso está sendo dito aos membros desse grupo oculto. O despertar de vocês e a aceitação da sabedoria antiga são indicações de influência monádica, principalmente sobre a mente. Na medida em que suas vidas ocupadas permitam, e sem colocar excessivas restrições sobre o seu modo de vida, favor considerar a conveniência de promover a organização de seu conhecimento de teosofia. Vejam só a dignidade e o respeito que os mestres têm para com os aspirantes, para com os seus discípulos. Eles não digam, façam isso. Favor considerar a conveniência de promover a organização de seu conhecimento de teosofia, que nós devemos procurar ao máximo organizar o nosso conhecimento da herança, do legado que nos foi passado. Aquela passagem interior, que quando nós assimilamos e colocamos imediatamente em prática o ensinamento que nos foi dado, mesmo que de forma indireta, porque a literatura teosófica, principalmente a original, foi dada pelos grandes seres. Consequentemente, isso são instruções dos grandes seres. Para que nós possamos receber instruções adicionais, nós temos primeiro que utilizar, incorporar em nossa vida aquelas instruções que já nos foram dadas. Isso implicará num certo esforço de estudo progressivo, regular e cuidadoso,
que será valioso para vocês de muitas maneiras. O futuro ocultista precisa ter suas ideias, conhecimento e pensamento organizados numa progressão ordenada e sistemática. Dessa forma, toda imprecisão e com ela a vã especulação pode ser evitada. A participação num grupo oculto como este implica em relacionamentos ocultos próximos em vidas anteriores e completo sentimento de grupo causal. Não importa onde os corpos físicos possam estar neste planeta. Enquanto o canal, aquele que passa as informações, estiver disponível, orientação e assistência podem ser solicitadas e recebidas, sendo sempre possível buscá-las quando seriamente necessárias. Mantenham, desenvolvam e expandam um senso de preocupação crescente pelo bem-estar da humanidade e deixem que a prontidão para contribuir para isso, dentro dos limites de seus modos naturais de expressão, seja o propósito inabalável de suas existências. A ausência de egoísmo deveria ser a nota-chave da vida de todo aspirante às associações espirituais e ao desenvolvimento acelerado.